ciências. Inclusive, minha dissertação ela é na área de inclusão. Vou ler, então, o seu currículo, brevemente, e o currículo da nossa mediadora, professora Judite. Ok. Então, o professor Gerson de Souza Moll, ele é bacharel e licenciado em Química pela Universidade Federal de Viçosa, mestre em Química Analítica pela Universidade Federal de Minas Gerais e doutor em Química pela Universidade de Brasília, com pós-doc na Universidade de Aveiro, Portugal. Professor do Instituto de Química da UNB, orientador do Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciência, parecerista de revistas científicas, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Ensino de Química, editor da Revista do Ensino de Química, um dos autores do livro didático Química Cidadã, pesquisa e orienta em educação inclusiva no ensino de ciências. Esse, então, é o nosso palestrante de hoje. E a nossa mediadora é a professora Judite Scherer Wenzel, possui graduação em Química Licenciatura pela Universidade Federal de Santa Maria, mestrado e doutorado em Educação nas Ciências pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul. É professora adjunta da Universidade Federal da Fronteira Sul. Atualmente, atua como coordenadora acadêmica do campus Cerro Largo. Professora permanente do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências. Editora da área de Ensino de Química da revista Insignare Scientia. Atuou como coordenadora de pesquisa e de pós-graduação do campus Cerro Largo. Coordena o grupo de leitura interativa de textos de divulgação científica. Atua como professora colaboradora no PET Ciências e no PIB de Ciências da Natureza. Atuou como coordenadora do curso de Química Licenciatura de 2013 a 2017. Em 2016, coordenou o PIB de Interdisciplinar e em 2021, coordenou o PIB de Química. Tem experiência na área do ensino, com ênfase em ensino de ciências e química, nos seguintes temas: educar pela pesquisa, formação de professores, significação conceitual, linguagem química numa perspectiva histórico-cultural. Integrante do grupo de estudos e pesquisas em ensino de ciências e matemática, da UFFS. Ok, muito obrigada, Jerusa. Obrigada, professor. Obrigada, Jerusa. Então, é com grande satisfação, com muita alegria, que recebemos aqui, então, no programa do Ensino de Ciências, o PPGEC, aqui da UFFS, na disciplina de tópicos, o professor Gerson Moll. Então, agradeço à professora Eliane pelo convite de estar mediando esta fala, que muito nos honra, professor, porque és, com certeza, um referencial na nossa área, na área de ensino de química, e já estava falando antes que é um pré-esquenta do EDEC, né? É da área de ensino de química, nós temos o EDEC essa semana, e o professor Gerson, como já é de costume, estará lá conosco também, né? Então, que bom que já temos essa prévia, esse encontro, esse pré-EDEC aqui, né? Junto à disciplina de tópicos. Então, professor, a ideia é que o senhor faça, né, a sua exposição e depois abrimos para o diálogo, para perguntas. Ok, inicialmente, bom dia a todas e a todos. Gostaria de agradecer o convite, né, na pessoa da professora Eliane, da professora Judite, que está aqui comigo. Dizer que é um prazer estar aí daqui, né? Engraçado isso, né? Como a gente tem o EDEC essa semana, lá no início eu nem pensei nisso. A gente podia ter deixado... Não, a gente conversa lá no EDEC. Mas tudo bem, vamos conversar aqui. Provavelmente alguns de vocês não poderão estar lá. E quem for lá, a hora que ver minha palestra, pode pular, porque eu vou falar quase que a mesma coisa lá. Tem 2 momentos, e em um deles eu vou falar sobre isso também. Queria dizer que é um prazer muito grande estar falando para vocês, alunos de um programa de pós-graduação em ensino de ciências. Eu atuo na pós-graduação já há mais de 10 anos, né?
e a gente começou com o mestrado profissional em ensino de ciências, depois a gente criou o doutorado no programa de educação em ciências, muda só uma palavra, ensino, educação, uma discussão grande aí, né, o que é mais correto, e a gente não chega a essa conclusão, e aí a gente usa as duas, em cada momento usa uma. E nesse programa, eu construí grande parte da minha trajetória acadêmica, porque ao se envolver na pós-graduação, a gente acaba assumindo um compromisso maior com a pesquisa, com a educação, porque a gente, como orientador, né, passa a atuar em mais frentes. Então, falar com vocês, para mim, é um prazer muito grande e espero que a minha fala atinja um pouco de vocês na mensagem que eu quero falar. Uma das coisas que é muito importante, e eu aprendi isso na nossa pós-graduação, nas bancas que a gente participa, é que como pesquisador em educação, em ensino, é muito importante que a gente se apresente, que a gente se coloque no trabalho, né? Então, na nossa pós-graduação aqui, é comum, né? Meus alunos todos fazem isso, que antes da introdução, o pesquisador, o mestrando, o doutorando, se apresente, né? Falando qual foi a trajetória dele, como é que ele chegou ali e quem é ele, né? Por quê? Porque diferente das ciências exatas, né, como se entende, o resultado de uma pesquisa independe do pesquisador, né? Se você mistura ácido clorídrico com hidróxido de sódio, a reação, estequiometria, energia liberada, tudo, a princípio, independe de quem faz, né? Porque é exato, né? No nosso caso, embora a gente tenha essa origem, né? Minha formação em química, vou falar sobre isso rapidamente agora, quem somos nós, né? Quem sou eu, o professor Gerson, que pesquisa em ensino de ciências? De onde eu vim? Qual é a minha história em relação a isso? Porque essa identidade, ela vai fazer diferença no meu olhar. Então, entre vocês aí, por exemplo, se cada um de vocês fizesse uma pesquisa relacionada ao mesmo tema, né? Vamos supor, numa disciplina, o professor peça, tem que fazer uma pesquisa sobre a visão dos alunos sobre a inclusão. Cada um vai fazer de um jeito, cada um vai desenvolver de um jeito e vai chegar a resultados que devem dialogar entre si, né? Se as metodologias, se as estratégias utilizadas forem adequadas, mas as observações, as constatações vão ser bem diferentes, né? Então, nesse sentido, eu vou começar com uma pergunta, né? Eu queria ser professor, né? Lá no ensino médio, quando eu resolvo fazer um vestibular para entrar na universidade, eu buscava ser professor e a resposta é não, né? Mas não é um não porque eu não queria ser, é um não na perspectiva de que eu nem pensava em ser. Eu queria ser químico, né? Eu gostava de química, eu sempre gostei de ciências. No ensino médio eu vi que as ciências que eu gostava eram as ciências mais próximas da química, e aí eu resolvo, né, tentar uma vaga na universidade para fazer um curso de química, passo na Universidade Federal, no vestibular da Universidade Federal de Viçosa, com uma clareza muito grande, né? Queria ser químico, né? Eu queria trabalhar no laboratório, né? Isso sempre me encantou e me encanta até hoje, né? Eu dou aula de laboratório na graduação até hoje, é uma das disciplinas que eu curto estar ali no laboratório com os alunos, fazer os experimentos, trabalhar os experimentos com os alunos, né? Então, nessa busca pela formação química, né, para ser um químico, e aí ao longo do curso eu vou entendendo um pouquinho do que é a diferença entre bacharelado e licenciatura, né? Quando eu entro na universidade, eu não tenho clareza disso. E aí na universidade eu descubro, o bacharelado é mais para pesquisa, e a licenciatura é para dar aula. Não, então eu queria mesmo era ser bacharel, né? O meu sonho era ir para o laboratório. Mas as disciplinas da licenciatura, naquele momento, para a gente, eram disciplinas muito tranquilas. Então, a gente cursava essas disciplinas, né? Disciplina da educação, didática, psicologia da educação, e aí a gente saía com a atribuição também de licenciado, né? Então, a gente fazia isso, eu fiz, como a maioria dos meus colegas, de uma forma muito tranquila,
mas sem a perspectiva do eu quero, eu vou ser professor, né? Durante a graduação também, nessa busca por ser químico, eu acabei me envolvendo com o movimento estudantil, né? Fui presidente do Centro Acadêmico de Química, tenho muito orgulho disso, né? Na época, e para minha trajetória, né, para o que eu sou hoje, com certeza isso fez muita diferença, embora possa parecer insignificante na perspectiva de um currículo de professor, eu acho que isso nem está lá no meu currículo, vou até checar para ver se eu coloquei isso lá, né? Provavelmente não, porque quando começa a fazer o Lattes e tudo, fala, que relevância tem ter sido presidente do Centro Acadêmico de Química agora que eu sou professor? Pode não ter uma relevância da perspectiva de currículo, né, de atividade de pesquisador, mas para uma atividade de um acadêmico foi muito importante. Então, eu sou esse aqui na beirada. Na época eu era o secretário-geral do DCE, a Débora era vice-presidente, aluna do curso de biologia, e o Marcos Sobral, né, meu amigo até hoje, o presidente do Diretório Central dos Estudantes. Nessa perspectiva de participar do movimento estudantil, eu acho legal e interessante falar sobre isso, porque também eu começo, como é que eu vou dizer, a minha conscientização política. Né? Até então, morando no interior de Minas, lá em Mariana, as informações que chegavam até a gente, isso na época da ditadura militar ainda, eram já filtradas. Então, a gente via o que a mídia mostrava. E quando eu falo a mídia, principalmente a Rede Globo, né, que sempre teve um alcance maior, até hoje é desse jeito, e a gente sabia do que era passado por ali. Então, naquele momento, como aluno do ensino médio, nem sabia o que era ditadura, para a gente era só um governo militar, não entendia esse contexto. Participar do movimento estudantil me permitiu entender isso, questionar isso, ir às ruas, né, para lutar pelas eleições diretas para presidente, eleição direta para reitor, questionar uma série de questões que a gente aprende nessa convivência acadêmica. Então, na universidade, eu tive a oportunidade de ter uma formação que extrapolava o laboratório, né, que envolvia política e que envolve educação. Embora eu não buscasse ser professor, eu me constituo como professor a partir daí também. E aí, nessa pergunta, nessa questão, né, nessa mesma lógica de questionar, é muito importante a gente sempre ter clareza do para que a gente ensina ciências, né? Para que a gente ensina química, biologia, física e outras disciplinas também, mas no nosso caso, nosso foco está nas ciências. A gente precisa entender que a ciência é uma das formas de conhecimento, né? A gente tem outras formas de conhecimento, o saber tradicional, o saber religioso, o saber político e o saber científico. Ele nos permite ler e interpretar o mundo no qual vivemos a partir de parâmetros, né, estabelecidos pela ciência. Por isso, todos temos o direito de saber ciência, né? É um direito constitucional, né, de alfabetização escolar, e quando eu falo alfabetização, normalmente a gente pensa na leitura e escrita, mas uma alfabetização científica também, de ler o mundo, de entender as ciências, para a gente poder lidar com essa sociedade científica e tecnológica. E aí, nessa perspectiva do que ensinar, por que ensinar, é importante a gente saber também, e o meu aluno, né, quem está ali na minha frente, o que ele vai ser quando crescer, né? É a expressão que a gente usa, mas o que ele vai ser quando ele se constituir como um adulto, quando ele terminar a educação básica, for para o ensino superior, né? O que ele vai ser? E a resposta é um cidadão. Independente da escolha que ele fizer, ele pode escolher fazer um curso de ciência, como nós fizemos, né? Essa foi a nossa opção, mas ele vai ser um cidadão, uma pessoa que vive em sociedade, que deve participar, que deve questionar, né? Ou seja, uma pessoa que tem que ser ativa, crítica, questionadora, e não simplesmente um consumidor de informação, né? Principalmente no momento em que a gente vive uma desinformação muito grande.
Se vocês se lembrarem, há pouco eu falava sobre isso, que quando eu estava no ensino médico, ou no ensino médio, eu era um cidadão que consumia as informações que vinham da mídia, era o que eu tinha acesso naquele momento. Hoje a mídia ainda tem um papel muito importante, a gente poderia falar sobre isso aqui o resto da manhã, o resto do dia, mas a gente tem outras formas de informação que são vinculadas por outros meios, que eu diria até mais democrático, né? Porque a mídia ela está concentrada na mão de poucos. A gente tem alguns canais e eles têm suas políticas. A mídia de Instagram, WhatsApp, Facebook, ela é, como é que eu vou dizer, democrática no sentido que mais pessoas podem se tornar influenciadores. Mas isso exige também de nós um critério muito maior, porque uma grande mídia, a princípio, não obrigatoriamente, ela tem políticas, né? Ela tem filtros, né? Ela tem uma regulação e por aí afora. E essas outras formas de informação não tem, muitas vezes não tem. A pessoa fala o que quer, publica um vídeo. Eu posso fazer um vídeo aqui agora, né, gravar no computador, no celular, falando que eu sou palestino ou que eu sou israelense, falando umas coisas, mostrando umas imagens, sem nunca ter ido lá, sem conhecer adequadamente a história, né, desse conflito, e eu apresento o meu ponto de vista como se fosse uma verdade que não é, ou é a minha verdade. E ao fazer isso, né, jogar um vídeo desse na rede, dependendo da minha capacidade de persuasão, da minha capacidade de produção, né, de juntar informações, de articular ideias, eu convenço pessoas do que eu penso, né? Não de uma verdade, né? É claro que não há uma verdade, mas há fatos, há história. Então, para eu tomar essa decisão, eu preciso conhecer. Então, o que eu quero deixar muito claro é que esses vídeos, essas mídias, eles devem ser muito questionados. Primeiro, uma das coisas que me chama a atenção, as pessoas chegam para falar sobre essas questões, eu estou falando da Palestina, porque é o que está acontecendo agora, do conflito lá com Israel, e a pessoa nem se apresenta. Quem é essa pessoa? Quem é essa mulher? Quem é esse homem que fala como se fosse uma autoridade? Qual é o conhecimento de causa que essa pessoa tem, né? E, no entanto, esses vídeos circulam, se propagam e as pessoas acreditam nisso, e isso pode transformar situações em caos, né? Na perspectiva que eu comecei a falar, que a gente está querendo formar cidadão, como é que deve ser o nosso papel nesse sentido? Primeiro é que a gente não pode fazer uma educação conteudista, né? Uma educação que a gente simplesmente despeje informações na cabeça das pessoas, né? Essa questão de jogar informação, ela está muito ligada com a mídia de forma geral, com essa mídia paralela, eu vou chamar dessa forma, não sei se esse termo é utilizado, em que normalmente as pessoas só jogam a informação como se ela fosse verdade estabelecida, né? Na grande mídia agora, por exemplo, a gente vê uma predominância de colocar que Israel está certo, né? O Hamas são terroristas. E não mostra os lados, né? Os dois lados de forma imparcial ou mais próxima do real. Se faz uma escolha, se apresenta esse lado da escolha como sendo os anjos e outros como sendo os demônios, né? Sendo que num conflito, numa guerra, há dois lados têm razão, não têm, estão certos, estão errados. Então não é uma decisão simples. E a nossa educação, ela não pode ser essa educação de jogar uma informação simplesmente pronta. Ela tem que ser uma educação libertadora, uma educação que dê as informações para que as pessoas entendam e se posicionem a partir da sua interpretação, né? É isso que eu dizia no slide anterior, de formar um cidadão. É alguém que tem a capacidade crítica de avaliar, entender e se posicionar de forma consciente, né?
essa educação libertadora, né, essa em contraposição com a educação bancária, é algo que sempre foi muito defendido por Paulo Freire, né, que isso tem, eu acho que 2 ou 3 anos, que fez 100 anos do nascimento de Paulo Freire, um educador importantíssimo para o Brasil, considerado o patrono da nossa educação, questionado aí por muitos porque não concordam com essa visão de educação libertadora, né? Para muitas pessoas, a educação deve ser simplesmente uma forma de reproduzir essa sociedade que a gente vive. E eu, a partir da minha formação política, imagino que alguns de vocês também, espero que muitos de vocês, a gente não concorda com essa sociedade que está estabelecida, com essa sociedade injusta. Então, a gente pensa numa perspectiva mais freiriana, como a gente diz, né? Eu tenho uma visão de educação na perspectiva de uma educação que mude a sociedade, e não uma educação que perpetue o que a gente tem, que não é nada bom. Né? A gente tem uma sociedade em que pouquíssimos têm muito dinheiro e a grande maioria não tem quase nada. Muita gente passa fome, vive na miséria. Então, a gente vive numa sociedade muito injusta. Nessa perspectiva, como que as ciências devem ser ensinadas? Nós somos professores de ciências, mas também somos educadores, ou antes de tudo, somos educadores. Mas como professores de ciências, a hora que a gente entra na sala de aula, o que eu vou ensinar? E aí eu vou falar de algumas coisas aqui da química, que é a minha área, né? A gente poderia falar de isótopos, isótonos e isóbaros, né? Isso aparecia muito nos livros didáticos. Atualmente eu não sei como é que está, porque mudou muito nos últimos dias e eu não tenho, nos últimos anos, eu não tenho acompanhado. Mas esse é um conceito inútil. Como químico, né, há mais de 30 anos, a gente não usa esse conceito. Ele só aparece no livro didático em contraposição com o conceito de isótopo, que é importante, né? A gente fala de isótopo, isótopo radioativo, tem uma série de questões, mas isótono é um conceito, eu vou chamar de livresco. Só que o professor vai lá, coloca isso no livro, o autor coloca, o professor vai, leva para a sala de aula, exige que seus alunos entendam, né, que os átomos de elementos químicos diferentes têm número de nêutrons iguais, daí isótonos, né? E é um conceito que não serve para nada. Ou, né, vão para a sala de aula com o professor e vão ensinar a maneira mais fácil de decorar a tabela periódica. Eu poderia perguntar para vocês aqui quem sabe a tabela periódica de cor, e eu imagino que ninguém levantaria a mão. Eu não levantaria a mão. Né? Ando trabalhando com tabela periódica, na minha sala tem uma enorme, tem uma montada, desmontada lá na minha porta, que a gente leva para evento, né? Tem uma outra guardada num canto lá, a minha mesa é forrada de tabela periódica, tem tabela periódica escrita em japonês e o desenho eu mesmo, mas eu não sei a tabela periódica de cor. Eu sei ler a tabela periódica, eu sei interpretar, eu sei a história dessa tabela. E é isso que a gente busca ensinar. Então, quando eu falo dos elementos químicos, e aí vou contemplar um pouquinho os biólogos, né? Qual que é o ciclo da matéria orgânica na natureza? Qual que é o ciclo do nitrogênio? Qual que é o ciclo da água? Né? Por quê? Porque é isso que nos importa como cidadãos. É isso que interfere na nossa vida. Não é o número de nêutrons de um elemento químico. Tá certo? Nessa perspectiva, né, a gente sempre trabalhou a questão do ensino de química, né, na produção do livro didático Química Cidadã, como foi lido no início, eu sou um dos autores, um dos coordenadores do projeto, na perspectiva de que a gente deve ensinar uma química, né, vale também para biologia, para física, que seja instrumentalizadora do cidadão, e não, como eu vou dizer, livresca, que só serve para resolver problema de livro e, às vezes, pensar em possíveis questões de vestibular ou de Enem, por aí afora. Né? A gente precisa de um ensino de ciências que nos ajude a perceber se uma informação que é vinculada é correta ou não é correta. E aí eu trago essa história da cloroquina aqui, porque é algo pelo qual a gente discutiu muito, né? E aí, uma matéria do Estado de Minas
dizendo cloroquina é ineficaz contra a Covid-19 e aumenta risco de doença cardíaca e morte. Diz isso tudo. Por quê? Porque no início da pandemia, né, não se sabia o que fazer com o avanço do coronavírus e se buscou alternativas. A cloroquina foi colocada como uma alternativa. Mas estudos científicos rapidamente mostraram que não resolvia. Era um medicamento que já estava no mercado, então, se fosse aprovado, seria interessante, mas os primeiros testes já mostraram que ela não era eficaz. No entanto, houve uma continuação de tentativa de emplacar a cloroquina, por uma série de aspectos, né? E aí eu pergunto para vocês, por que dizer que uma substância é eficaz no tratamento de saúde se sabe-se que isso não é verdade? Né? Como eu disse, a ciência foi lá, rapidamente, os cientistas se envolveram, testaram e falaram, ó, cloroquina não resolve a questão da pandemia. No entanto, houve movimentos que continuaram defendendo isso. Por quê? Porque o conhecimento, ele não está ligado, ele não é neutro. Né? O conhecimento científico, ele não é verdade absoluta. Ele é a verdade de quem acredita nela. Né? Por isso eu falei a necessidade da gente se apresentar. Então, essa verdade, ela é relativa. Por quê? Porque há outros aspectos que também estão ligados a esse uso da cloroquina, por exemplo, e tantas outras situações que nos são colocadas. Você tem uma indústria ou indústrias que têm interesse que aquele medicamento seja vendido. Então, elas vão fazer de tudo para convencer. Né? Pessoas que ganham dinheiro com isso vão criar argumentos para justificar. Né? E a indústria do tabaco, por muito tempo, financiou pesquisas para provar que o tabaco não fazia mal, ou seja, o cigarro não fazia mal à saúde. Só que foi chegando uma hora que isso ficou insustentável, e hoje a gente tem políticas, né, antitabagistas. Por quê? Porque o Estado entende que o tabaco, apesar do grande lucro para o Estado, a partir dos impostos, o prejuízo é maior, porque ele causa muitas doenças e essas pessoas vão tratar no sistema de saúde, e isso é custo do Estado, principalmente nessa política de saúde que a gente tem no Brasil, né? Que a gente tem um Estado que cuida da gente. É um Estado grande, mas que cuida dos seus cidadãos, porque no Brasil todo mundo tem direito à saúde, né? A gente tem uma política no Brasil que foi muito questionada, essa de Estado grande, que o Estado deve deixar para a iniciativa privada. Não é uma boa política, principalmente num país com tanta desigualdade. Né? Essa questão lá agora mesmo da Palestina, o governo brasileiro trouxe os cidadãos, e continua trazendo, que estão lá, né, cidadãos brasileiros em risco de vida, risco de morte. Os americanos foram lá e buscaram alguns cidadãos também, mas esses cidadãos têm que pagar por isso. E a gente tem um Estado brasileiro que cuida. Isso é uma das coisas que eu defendo também, né? Provavelmente alguns de vocês podem pensar diferente e isso daria outro debate. Mas voltando ao nosso ensino de ciências, o que eu quero dizer é que a gente vive numa sociedade capitalista e os motivos para usar cloroquina ou não são meramente motivos científicos. Há também motivos econômicos, né? E aí, nessa perspectiva, como é que a gente vai ser professor? A gente está falando sobre isso e não dá para ser no modelo de ensino de transmissão, aquela imagem que eu coloquei lá das informações caindo na cabeça dos alunos, né? Porque nesse modelo, a reprovação é algo normal, né? Se a pessoa não aprendeu, ela é reprovada, e se ela for reprovada mais vezes, é natural que ela saia da escola. Né? Nesse contexto de ensino, de transmissão, de reprovação natural, né, a gente entende que os desajustados não se encaixam e saem. Então, a evasão, ela passa a ser algo normal. Foi reprovado 3 vezes no primeiro ano, aí não quis estudar mais, foi para o campo trabalhar com o pai. É um menino de 12 anos, de 10 anos, mas não gosta de estudar. Não é que não gosta de estudar, ele pode ter um problema de visão.
Às vezes, a criança tem um problema de visão e a família não detecta. Ele não sabe que tem um problema de visão. Por quê? Porque ele vê o mundo daquele jeito, que seja embaçado. Né? Se tem uma catarata, por exemplo, vamos imaginar isso. Então, ele não percebe detalhes, ele não consegue ler o que a professora escreve no quadro. Os outros leem. E aí ele acha que ele que é incapaz. E a professora confirma que ele é incapaz, porque todo mundo lê menos ele. E eu falo essa questão da visão porque muitas vezes os professores são quem diagnosticam essas situações, né? Então, um aluno desse que não enxerga e não lê e é reprovado 3 vezes e vai embora trabalhar no campo, né, pode parecer natural, mas não é. Esse modelo de educação de dizer que há aptos e inaptos, né, não pode existir. A gente tem uma Constituição que não permite isso, porque a nossa Constituição diz, por exemplo, que a educação é um direito de todos e dever do Estado e da família. Mas quando a gente considera que há aptos e inaptos, a gente está criando classes. Né? A gente diz que tem um grupo que pode, tem um grupo que não pode, tem um grupo que é bom e tem um grupo que é ruim. E é esse tipo de pensamento, né, que permite a questão do trabalho escravo no Brasil é mais comum do que se imagina. E aí eu trago só uns artigos da Constituição aqui, né? Constituir uma sociedade livre, justa e solidária. Erradicar a pobreza e a marginalização e redução das desigualdades sociais e regionais. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Isso aqui está na nossa Constituição. No entanto, a gente vê notícias que dizem que o trabalho escravo no Brasil é mais comum do que se imagina. Né? O trabalho escravo moderno, ou análogo à escravidão, como definido na legislação, ainda afeta muitas pessoas. Né? Isso aqui são dados do início do ano, do mês de março, e nessa reportagem dessa época, diz que em 2023, 523 vítimas de trabalho análogo à escravidão foram resgatadas. Isso aqui é uma reportagem do terceiro mês do nosso ano. A gente está agora no 10º. Esse número aí já deve ter triplicado, pelo menos. Vocês aí no Rio Grande do Sul viveram uma situação dessa. Né? Uma vinícola aí e outros lugares. Eu estou falando de vocês, da situação de vocês, porque foi que me lembrou agora. Mas o meu estado, que é Minas Gerais, também tem muita história dessa. Aqui no Distrito Federal existem histórias dessas. Então é inadmissível que a gente tenha uma sociedade, meios de informação tão avançados, como a gente falava no início, e ainda hajam pessoas que são tratadas como escravos, porque são considerados inaptos, que não têm direito. Né? Isso não pode existir. E é por isso que a gente fala de inclusão. A gente fala de inclusão porque há muita exclusão. Só é necessário fazer inclusão porque há exclusão. A gente vive numa sociedade excludente. Essa questão do trabalho análogo à escravidão é um exemplo, uma perspectiva mais ampla. A gente poderia também falar o resto do dia aqui sobre outras situações. No nosso caso específico, a gente está falando de professor para professores, né, para professoras, a gente está pensando muito na perspectiva da inclusão escolar. Né? Então, como é que é isso na escola? Né, que é o nosso espaço de trabalho, né, que a gente é capacitado para. Né? Quando eu me apresento lá no início, eu coloco um slide lá, professor Gerson Moll. Muitos de vocês já são professores, eu sei que tem alunos da licenciatura aí, serão professores. Então, a gente trabalha na perspectiva da inclusão escolar, que é a forma de acolher no sistema de ensino todas as pessoas, sem exceção, respeitando suas diferenças de cor, cultura, classe social, condições físicas, psicológicas, e etc, etc, etc. Ou seja, na nossa sala de aula, a gente tem que entender que vai haver diversidade, que todos têm o direito de estar ali. E eu, como servidor público, como funcionário do Estado, eu tenho que fazer o que se espera do Estado, que é dar a ele o direito de aprender. Né? Eu disse lá no início que a educação é um direito de todos, isso está na Constituição, e dever do Estado.
como professor, eu sou o representante do Estado e eu tenho que fazer com que esse direito seja garantido. E a gente precisa entender que incluir não é inserir, né? Essas questões, às vezes, são dúbias. E aí, eu me lembro sempre de uma aluna que falava, não entendeu? Então eu vou desenhar, né? E eu gosto dessas imagens porque eu acho que elas representam bem. Primeiro que a gente está falando de exclusão. E aí eu posso considerar esse círculo como sendo a sociedade ou a escola. E eu vou ter pessoas que estão marginalizadas. Elas estão à margem desse meu ambiente, desse meu espaço, seja sociedade, seja escola. Nesse caso, esses marginalizados, a gente diz que eles são excluídos. Eles não têm a oportunidade de estar incluídos nesse espaço. Com o tempo, isso é uma longa história, depois eu vou até apresentar uma referência para vocês. A moça que nos apresentou aqui falou que trabalha com inclusão, né? É interessante entender um pouco dessa história, quem vai trabalhar com isso, principalmente. Chega um momento em que se entende que essas pessoas excluídas, elas têm a possibilidade de aprender também. A gente está falando de escola. Então, se cria escolas específicas para elas. A PA, escola especial e tantas outras, né? Mas elas não têm acesso à escola comum. Isso é o que a gente chama de segregação. Elas estão segregadas, separadas num outro espaço. E aí chega um momento e fala, não, mas vamos integrá-las, elas podem vir para cá. É legal que elas convivam. Mas aí elas vêm para a escola integradora numa perspectiva de que vocês estão aqui agora, mas vocês se virem para dar conta, porque essa escola funciona desse jeito. Então, vocês é que têm que se adequar a ela. É responsabilidade dessa pessoa integrada se ajustar. Tipo assim, para dar um exemplo, né? A escola tem 3 andares, não tem elevador e tem escada. Você veio aqui para a escola e você é cadeirante, você que se vire para ir para sua aula lá na sala do 3º andar, porque você está numa série que a aula é lá no 3º andar. Então, desce da cadeira, pede para alguém te carregar, você é problema seu. Na inclusão, a gente entende isso diferente. Vou pegar a questão do cadeirante aqui. Se o cadeirante está na escola e a turma que ele tem aula, a princípio, é no 3º andar, isso é um problema da escola, de toda a sociedade. Então, nesse caso, uma forma muito simples de resolver é, então, a turma desse aluno, em vez de ter aula no 3º andar, vai ter aula no 1º andar. Pode-se resolver o problema, às vezes, de forma muito simples, né? Essa perspectiva da inclusão, ela traz para todos a responsabilidade da inclusão das pessoas com necessidades específicas, né, com alguma deficiência. E é essa inclusão que a gente busca, um espaço social, um espaço acadêmico, escolar, que tenha atendimento a todos. Né? Como há diferentes conceitos, eu vou trabalhar de uma forma muito rápida aqui, a gente pode entender a educação especial exatamente como sendo essa segregação aqui, ó. Por quê? Porque se criou escolas especiais, né, para atender essas pessoas especiais. Esse termo especial é dúbio, mas ainda aparece em muitos lugares, tá certo? Essa educação especial, ela não é o que a gente chama de educação inclusiva, que eu mostrei ali para vocês também, voltando à imagem, né? Na perspectiva de uma escola que atenda a necessidade de todos, que se preocupe com todos e se adeque a todos, né? Então, essa educação inclusiva é o que a gente vem defendendo e é o que a gente está trabalhando. Mas isso ainda se contrapõe ao que a gente espera, que é uma educação para todos. A gente espera que, numa próxima etapa dessa nossa sociedade, dessa nossa escola, que já passou da escola exclusiva, a escola segregadora, a escola integradora, e a gente está na perspectiva da escola inclusiva, que chega um momento que a gente tem uma escola para todos, ou seja, ela atende todas as pessoas, independente das suas necessidades e das suas especificidades. E é nessa perspectiva que a gente vem trabalhando, ok?
E aí eu trago 2 exemplos de orientandos meus, né, que estão para terminar o trabalho agora. A Priscila, que estava ontem até conversando com os meus alunos da licenciatura, que está desenvolvendo um trabalho de um protocolo de ações educacionais para auxiliar os docentes no processo educativo de acolhimento e acompanhamento pedagógico de estudantes com transtorno do espectro autista. Por quê? Porque essa é uma realidade cada vez mais presente na nossa sala de aula, na nossa sala, né? Eu, por trabalhar por isso, eu brinco que eu atraio, né? Então, já orientei alunos com transtorno do espectro autista, tenho alunos atualmente que eu já diagnostiquei, eu brinco que eu diagnostiquei porque conhecendo e estudando, a gente começa a reconhecer. E aí eu falo, olha, eu acho que você deveria fazer os testes, porque, do meu ponto de vista, você tem características que são muito típicas do transtorno do espectro autista. Então, saber se você faz parte, né? Se você faz parte desse grupo, pode ser interessante para você, porque você tem direitos constitucionais, né? Porque você vai se entender melhor, né? Então, tem coisas que às vezes a gente fala: caramba, eu devo ser burro, como o menino que estava lá, que eu falei no início, que não enxergava o quadro. Provavelmente ele pensava assim: eu devo ser burro, porque todo mundo olha para o quadro e lê, e eu não consigo ler o que está escrito lá. Mal sabe ele que ele não consegue ler, porque ele não enxerga. Né? E alguém com transtorno do espectro autista, né, se diagnosticado, vai falar: caramba, então é por isso que eu tinha maior dificuldade de fazer trabalho em grupo. Porque toda vez que a professora marcava e a gente ia se reunir, os alunos falavam demais, se dispersavam, e eu não dava conta daquilo ali, então eu preferia não ir. E aí eu sempre ficava com nota baixa, porque os meus colegas falaram que eu não ia, porque eu não dava conta. Agora eu sei por que eu não dava conta disso. Tá certo? Então, esse reconhecimento e o trabalho da Priscila está ficando muito legal, porque ele vem exatamente nessa perspectiva de instrumentalizar o professor. Como eu já disse, não para diagnosticar, não somos nós que vamos fazer isso. Não temos competência para isso. Mas a gente pode reconhecer e encaminhar. E aí os profissionais capacitados vão fazer os testes, né, as avaliações, e vão dar um laudo, se for o caso. Falar: olha, realmente, esse aluno que o professor indicou, ele está no grupo do transtorno do espectro autista. Então, ele tem direito a um atendimento diferenciado, para que ele possa ser promovido. Seria a mesma coisa que dar a esse aluno que eu citei lá na educação básica, né, uma cirurgia de catarata, se fosse o caso, como eu falei aqui, mas catarata não é uma doença que aflige crianças, mas dá a ele um óculos. De repente, se você desse a ele um óculos, ele ia falar: caramba! Agora eu consigo ver o que o professor escreve no quadro. Eu não conseguia ver antes e eu não entendia que é porque eu tenho problema de vista. E agora, com esse instrumento, não é, com esse recurso acessível, eu consigo ler tudo no quadro. E agora eu consigo fazer. E eu fui aprovado. Bastou eu ganhar um óculos. Então, essa analogia do óculos, eu estou criando aqui com vocês agora, é o que a gente espera na sala de aula inclusiva. Óculos para quem precisa de óculos. Tá certo? Um outro trabalho também que está sendo feito agora sob minha orientação, da mestranda, Daiane, tem o título de EJA Interventiva, Desafios, Limitações e Conquistas, um estudo de caso. EJA Interventiva é uma modalidade de ensino que só existe em Brasília. É uma mistura de EJA com sala especial. Então, são alunos que estão na idade do ensino fundamental 2, do ensino médio ali, mas muitas vezes não foram nem alfabetizados. E aí eles não cabem na sala de aula comum, eles não cabem na sala especial, porque isso não existe, a legislação prevê que elas não existam. Como é que a gente faz? Eles criou uma modalidade de EJA interventiva e a gente está estudando isso para entender, né, qual que é a real. O que é esse EJA interventivo? É uma proposta inclusiva ou não? Né? Como é que a gente lida com isso? Nessa perspectiva desses estudos,
é muito interessante, e aí mais uma pergunta que eu gosto de fazer, né? A escola está preparada para essa nova realidade? Poderia ter colocado aqui um não, igual eu coloquei lá no início, né? Quando eu perguntei se eu queria ser professor. Não, a escola não está preparada. Como é que faz, então? A gente se prepara, a gente tem que entender essa história e a gente fazer com que essas questões de inclusão, segregação, integração, elas sejam minimizadas e que a gente tenha uma escola cada vez mais inclusiva. Cada vez mais inclusiva no momento que chegará a escola para todos e que a gente espera que praticamente não exija isso, não exista. Né? E quais são os caminhos para que essa escola da qual a gente está falando, do nosso espaço de trabalho, para que ela aconteça? E aí, é muito importante a gente entender que são muitos os fatores que vão fazer com que uma escola seja inclusiva ou não, né? Tem a questão de políticas públicas, de gestão pública, tem muita coisa envolvida nisso. Mas também tem um personagem que é central, que somos nós, né? Professores e professoras. Então, a gente está falando aqui do nosso espaço, né, de como é que eu, como professor, atuo para, né? Então, a gente tem que estar preparado para lidar com esse novo contexto, a gente tem que estar atualizado, tem que ser tolerante, conectado, aberto a perguntas, a diálogos, inovador e, principalmente, inclusivo, que é... pus a seta e ela saiu. Que é a perspectiva que a gente está defendendo aqui, né? Como é que a gente vai ser um professor inclusivo? Né? Para isso, é muito importante que a gente respeite a nossa intuição. Né? A gente tem algo que a gente poderia discutir aqui, a intuição, a sensibilidade, né? Ela está ligada ao altruísmo, né? Que é a capacidade de eu ver, me colocar no lugar do outro. E aí eu vejo o que o outro pode, o que eu posso fazer por ele e tudo mais. Né? E a sociedade evolui quando aprendemos com os outros. Então, a minha intuição é eu falar, essa pessoa tem capacidade se eu puder ajudá-la. Né? Como é que eu vou ajudá-la? Aí eu vou recorrer ao que já foi feito. A gente está falando de trabalho acadêmico, né, de ciências. Então, se eu recebo um aluno com transtorno do espectro autista, eu vou tentar ler sobre isso, entender, né? Porque outras pessoas já estudaram e eu posso aprender a partir do estudo delas. Então, além do meu altruísmo, da minha vontade de querer, eu busco informações. E eu vou buscar, né, informações coletivas. Aqui eu trago o símbolo do EMPEC, que aconteceu há 3 semanas atrás, se não me engano, em Caldas Novas, né? Alguns de vocês aí estavam lá, que é o Encontro Nacional de Pesquisas em Ensino de Ciências, né? Lá tinha muita gente apresentando trabalho sobre isso. As duas alunas que eu falei aqui, a Priscila e a Daiane, estavam lá apresentando parte dos seus trabalhos que ainda não foram finalizados, né? Essa semana a gente tem o EDEC. Muitos de vocês provavelmente estarão lá também apresentando seus trabalhos. E é nesse diálogo que a gente vai aprendendo, né? E aí, como é que nós, professores, devemos atuar? Né? Como é que a gente se coloca nessa perspectiva do nosso trabalho na sala de aula? E aí uma coisa que eu gosto de falar também, e aí passando pela minha história, e provavelmente isso vai se encaixar com a história de muitos de vocês, eu fiz a opção por um curso de ciências exatas, eu fui estudar química. Eu queria ser químico, trabalhar no laboratório. Mas à medida que eu começo a fazer disciplinas da licenciatura, começo a atuar como monitor, começo a dar aula particular, vou fazer um mestrado e aí a carreira acadêmica se aproxima mais de mim, eu me torno professor da educação básica, depois professor do ensino superior, eu vou me humanizando, porque a ciência exata, no meu caso a química, que antes era o meu foco, ela deixa de ser o meu foco e ela passa a ser o meu instrumento. É o meu instrumento como professor de química para formar cidadãos, para fazer com que as pessoas vivam numa sociedade melhor, né? E aí, nessa minha trajetória, os meus objetos de estudos vão mudando, né? A minha tese foi sobre analogias.
né, o uso de analogias no ensino de química. Depois eu trabalhei muito a questão da experimentação, da formação de conceitos, ou seja, muito focado nos conhecimentos acadêmicos. E aí, à medida que eu vou trabalhando, e aí a pós-graduação, como eu disse lá no início, me traz outras perspectivas, outros olhares. E aí eu vou me preocupar da inclusão de pessoas com deficiência, a educação da ribeirinha, pessoas com transtorno do espectro autista, educação de alunos indígenas. Então, eu me afasto do conteúdo pelo conteúdo para me aproximar do conteúdo como uma forma de instrumentalizar diferentes pessoas para viver numa sociedade excludente ainda, né? E aí, nesse pensamento, nessa trajetória, eu organizei com meu amigo Douglas Ferrari, né, professor da Universidade Federal do Espírito Santo, deficiente visual, um livro que é Pessoas com Deficiência no Ensino Superior, Desafios e Possibilidades. Né? Depois, se alguém tiver interesse, a gente pode falar sobre isso. E nessa busca de inclusão, uma das coisas que a gente vai fazer são recursos didáticos, né? Muita gente tem feito isso. Nos TCCs, nos trabalhos de conclusão de curso, nos mestrados, né? E aí é importante que a gente produza material que realmente atenda os alunos independente das suas características individuais. E aí eu vou sugerir também mais um texto que eu construí com uma mestranda minha, na época mestranda, né? Hoje já mestre, construindo materiais didáticos acessíveis para o ensino de ciências, né? Por quê? Porque a gente fez uma leitura crítica de muitos trabalhos, inclusive de uma parceira minha aí do Rio Grande do Sul, a Amélia, sobre como é que a gente faz para que o material seja realmente inclusivo. Porque muitas vezes as pessoas querem produzir materiais, mas eles não atendem, dão um trabalho danado e são muito pouco eficazes. Então, a gente tenta sintetizar essas informações nesse livro, né? Nesses outros dois livros, Ensino de Química na Escola Inclusiva e Ensino de Química na Escola Inclusiva, Múltiplos Olhares, depois eu, com a ajuda da minha amiga Juliana Eugênia Caixeta, a gente organizou uma série de trabalhos, muitos de meus alunos, né, orientandos, e outros trabalhos de outros colegas também, na perspectiva de levar para o professor que se quer inclusivo, que pesquisa, que quer trabalhar com essa questão da inclusão, o que ele precisa fazer, né? O que já tem produzido sobre isso que ele possa levar para o trabalho dele, tá ok? E aí, quais são os desafios do ensino inclusivo? Os desafios são simples, é só tornar a escola inclusiva. O que eu, como professor, faço para tornar a minha sala de aula inclusiva? O que eu, como diretor, faço para transformar a escola que eu dirijo mais inclusiva? Como é que a gente se junta, que a gente se organiza? Corpo docente, corpo discente, família, para que a nossa escola seja inclusiva. Para que a escola que não é acessível porque ela tem 3 andares e não tem elevador, como é que a gente resolve isso? A gente pode buscar verba, a gente pode construir um elevador, pode fazer uma rampa, pode buscar apoio da iniciativa privada, a gente pode um monte de coisa, né? A gente pode mudar a nossa forma de dar aula, a gente pode ter sensibilidade de entender nuance dos alunos e mudá-los na sala de aula, trazer aquele aluno que tem dificuldade de enxergar para frente, uma série de coisas, desde que eu queira fazer isso, desde que eu tenha essa pretensão. Porque se eu não tiver, se eu não acreditar nisso, e aí toda essa minha fala vai por água abaixo. Alguém que não acredita na inclusão deve estar achando a minha fala aqui um porre, porque eu estou falando um monte de coisas que para essa pessoa não fazem nenhum sentido, porque ela não acredita no princípio, que é da inclusão, que é de dar oportunidade, né? Dependendo do contexto, é alguém que fala, não, mas trabalho escravo é importante mesmo, porque o cara tem que produzir para ele ganhar mais dinheiro, para ele ficar mais rico, e ele pega essas pessoas que nem têm emprego e está trabalhando. Elas têm comida e o lugar onde dormir, sem conforto, sem higiene, sem nada. Mas é legal desse jeito, né? Espero que não tenha ninguém que pense assim nesse espaço, né? E aí, a gente tem que entender que a educação é um dos caminhos para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária, né? É o que eu acredito, é o que eu defendo.
né? Eu considero que a educação é a ação mais poderosa para mudar o mundo. Não querer dizer que nós, como professores, vamos mudar o mundo, seria muita pretensão. Mas nós, na sala de aula, a gente pode mudar o mundo de algumas pessoas, ou de muitas pessoas. Porque se a gente forma alunos mais críticos e capazes, a gente está construindo para que essas pessoas questionem mais, depois se vão para o mundo político, para onde elas forem, elas vão ter uma visão mais humanista. E aí elas vão trabalhar nessa perspectiva, né? É isso que a gente quer e é isso que a gente pode fazer. Nesse momento, o que a gente está fazendo como classe, né? Como grupo? A gente está lutando, né? Foi o Dia dos Professores, né? Há 8 dias atrás, né? 9. Parabéns para todos nós, né? Que estamos nessa luta, uma luta permanente, constante, né? Sempre, 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 professor ir na rua, lutar por melhores salários, por melhores condições, muitas vezes apanhando da polícia, né? Porque faz greve, se manifesta e temos que continuar nos manifestando, né? Porque é assim que a gente ensina também, né? Quando a gente vai, como professor, participar de uma manifestação, a gente está mostrando aos nossos alunos que é importante que eles também se manifestem, que eles também lutem pelos seus direitos, pelos seus sindicatos, pelos seus grupos representativos. A gente está numa batalha também para revogar a BNC Formação, a Base Nacional Comum, né? Por quê? Porque a BNCC ela foi aprovada pós-golpe, né? E ela não representa o que os educadores e as pessoas que pensam em educação defendem. Ela é segregacionista, ela privilegia o ensino privado em detrimento do ensino público, e não é isso que a gente quer, porque a gente defende uma escola para todos, né? Eu já falei isso aqui várias vezes, uma escola que acolha independente das diferenças, sejam elas físicas, cor de pele, de origem, de etnia, de opção e por aí afora, né? A gente defende uma sociedade em que a gente não veja barbáries, né? Isso aqui está desatualizado, né? Eu poderia ter atualizado com as coisas que a gente tem visto nos telejornais esses dias. As enchentes, as secas, as guerras, as pessoas morrendo, né? Então, a minha fala é na perspectiva de trabalhar para que a gente tenha uma sociedade diferente disso. E aí, como todo trabalho acadêmico, é importante que eu traga algumas referências, né? E quais são as referências que eu apresento para vocês pensarem nessas mudanças? Eu poderia falar do livro didático Química Cidadã, que faz uma abordagem da química diferente do que se traz como conteudista, mas isso você já conhece. E aí eu vou trazer outras referências, né? Tem o Greg News, que é o programa do Gregório Duvivier, custei aprender a falar o nome dele, e tem um que ele fala da reforma do ensino médio, e é muito interessante, porque ele traz uma série de fatos, e aí a gente vai entender melhor por que a gente teve uma reforma do ensino médio como foi imposta para nós, né, no momento de ditadura. O que de ditadura não, né, de golpe, pós-golpe, né? O que essa reforma traz? Por que ela foi feita desse jeito? Não é à toa. Não foi um político que sentou e falou, vamos fazer desse jeito, não. São grupos, representa ideias de minorias para ajustar a escola para a maioria, né? Ainda falando do Greg, eu vi há 2 semanas atrás um outro programa dele também, em que ele fala do luxo, dessa pirâmide que é de desigualdade, de tanta gente passando fome e tão poucos, né, comprando iate, comprando jet ski sem imposto, né? Essa disparidade que existe na sociedade, que tem aumentado, que aumentou muito durante a pandemia, e a gente não se dá conta. Então, recomendo, numa hora de relaxamento, terminou de almoçar, está meio sonolento ali, sentou no sofá, né? Em vez de colocar numa telenovela, numa sessão da tarde que já passou 50 vezes, assista a esses 2 programas. Ou assista também,
esse que é uma aula online, né? O que é ideologia? Com o Eduardo Moreira, Marilene Chauí e Gessé de Souza. Muito interessante. Né? Quando se fala em ideologia hoje em dia, as pessoas às vezes entendem como algo pejorativo. Mas é importante a gente saber o que é ideologia, porque todos temos alguma. A gente tem a forma como a gente vê o mundo, a gente tem a nossa ideologia. Com o que ela está alinhada? Quais são os nossos valores? O que a gente defende? Para finalizar, o Tempero Drag, da Rita Von Hurt, também, que é um professor de sociologia fantástica. Falei um professor fantástica, né? Assistam e vocês vão entender até o nome, né? Tempero Drag. A primeira vez que eu vi, olhei assim, falei, que coisa diferente, mas deixa eu assistir. Sou fã, né? Ano passado, a Rita foi chamada para fazer a palestra de abertura do EDEC, e acabou não podendo ir de última hora, e eu fui no lugar dela, né? Fiquei assim, super honrado, triste, porque eu já ia para o EDEC, queria conhecê-la, mas quando ela não foi, e eu a substituí, eu fiquei muito honrado, embora acho que eu não tenha gabarito para substituí-la, né? Era isso que eu queria falar com vocês, espero atender as expectativas ou não, né? Não estou aqui para agradar, né, pessoas que pensam diferente, eu estou aqui para falar o que eu defendo, o que eu acredito. Tenho o conforto de saber que no espaço que eu convivo, no espaço acadêmico, no espaço universitário, muita gente comunga dessas minhas ideias, mas eu sei que não sou unânime, sei que provavelmente alguém aí pode ter visto e falar, caramba, que sujeito que fala besteira, né? Porque a questão da besteira depende do ponto de vista. Então, mas eu espero que tenha atendido a expectativa e que tenha mexido com alguns, né? Que tenha cutucado alguns e que tenha ajudado outros a se fortalecer porque pensam parecido comigo. Muito obrigado e estou à disposição. Muito obrigada, professor Gerson. Nós que agradecemos. Uma pena o senhor não estar conosco aqui no auditório, porque o murmúrio aqui e as interações que foram estabelecidas durante a sua fala, elas refletem e muito o quanto o que você nos mostrou hoje pela manhã é significativo, né? Então, eu retomo uma fala sua, que foi a fala que mais deu murmúrio aqui, que é que os desafios são simples, só tornar a escola inclusiva, né? Então, essa fala, ela foi muito, deu muito murmúrio aqui no auditório, né? Porque, de fato, nós sabemos dos desafios, né? Mas ouvi-lo nos dá essa certeza de esperançar, de nós termos que acreditar que é possível, de nós acreditarmos em nós mesmos como professores, né? E aí, olhando para cá, o brilho no olhar dos licenciandos, ao ver essa condição humana do professor, ao ver essa preocupação, né, que o senhor nos traz do ensino de ciências com significado, do ensino de ciências que faça diferença na formação de cada sujeito, né? Um ensino que ajude aquele aluno a ser um protagonista, a ter um posicionamento crítico, independente das suas condições. Acho que esse é o nosso maior desafio como professores, né? Uhum. E isso se remete nos diferentes níveis de ensino, seja na educação básica, no ensino superior, na pós-graduação, né? Precisamos sempre acreditar no nosso potencial como professor e acreditar no potencial do nosso aluno, fazendo com que ele também se sinta protagonista, né? Uhum. E aí eu gostaria de destacar também o quanto a sua trajetória formativa se mostra significativa, né? Na sua constituição, e como é bom ouvir, professor, ouvir a forma como o senhor conta das suas diferentes inserções, né? Uhum. Seja no espaço, desde o ensino médio até o ensino superior, né?
como todas essas experiências foram constitutivas para o professor Gerson, que hoje nos fala sobre inclusão. Quer dizer, os diferentes espaços que nós vamos ocupando nas nossas caminhadas, eles refletem o que nós acreditamos, refletem o professor que nós somos, né? E aí a importância das oportunidades, de cada um que está aqui, aproveitar as suas oportunidades também. Né? Então, começando o diálogo, e depois eu abro para perguntas aqui, eu gostaria que o senhor nos falasse um pouquinho mais sobre, pensando, e aí eu trago para o contexto em que eu atuo, que é a formação inicial de professores de ciências, né? Como nós podemos pensar espaços formativos nesse contexto da formação inicial de professores que sejam ou que auxiliem o professor a se tornar um disseminador de um protagonismo que auxilie o aluno, né? De um professor que seja inclusivo, de um professor que dissemine esse posicionamento crítico. Porque não basta, né? Uma disciplina, né? Como que nós podemos fazer com que essa inclusão seja fortalecida nos contextos da formação inicial? Você toca num ponto que eu acho que é muito interessante e que eu também vivenciei, né? Quando eu falo da minha trajetória, às vezes no início eu ficava com certo receio de ficar parecendo assim que eu quero contar a minha história, mas não é isso. Eu conto a minha história porque eu venho vivenciando essas mudanças, essas questões, a questão da pós-graduação em ensino de ciências. A gente constitui um grupo lá muito no início, então a gente passou pelas transformações. Então essa experiência de vida é quase que a experiência de um ancião, né? Estou lembrando de um fato engraçado aqui. E a gente vive essa história. E aí a gente pode entender um pouco mais do quadro de onde a gente está e daí entender melhor o que a gente pode fazer. Essa questão de como discutir a inclusão na formação inicial também é algo que eu vivenciei. Eu vivenciei quando eu tenho contato com a grafia química Braille para uso no Brasil, é um material editado pelo Ministério da Educação. Eu fiz parte da revisão, né? A primeira versão eu não conhecia, quando eu conheci como professor, fiz um monte de críticas, e a partir dessas críticas eu fui incorporado ao grupo, levei essas críticas e a gente fez uma segunda e depois uma terceira edição. Grafia Química Braille para uso no Brasil. Se alguém tiver interesse, eu deixei meu contato aí, posso passar novamente, eu posso disponibilizar depois, está disponível na página do MEC também. Aí eu começo a trabalhar com pessoas com deficiência visual, era todo o foco no início, né? Numa perspectiva de como transformar o livro didático de química, que a gente já fazia naquela época, num livro acessível a pessoas cegas. Como é que a gente adapta? Como é que a gente ajusta? Aí, a partir daí, eu consigo bolsa de iniciação científica para 2 alunos. A gente trabalha nesse projeto por um bom tempo. Desses 2 alunos, uma, né, a Rejane, resolve fazer o mestrado, e eu oriento o mestrado dela, que foi a minha primeira dissertação, né, na área de inclusão, que eu orientei, né? A partir dessa primeira, eu vou mudando a minha linha de trabalho, como eu apresento lá no slide, de falar de analogia, de experimentação, de uso de novas tecnologias, e eu vou direcionando para as questões da inclusão. E hoje, todos os meus alunos de pós-graduação trabalham com inclusão, né? Então, isso é um lado desse. Quando eu faço essa trajetória, chega um momento que eu falo, não, eu tenho que discutir isso na sala de aula. Na graduação, a gente tem um espaço muito apertado de quantidade de informação versus número de aula. Então, propor uma disciplina na graduação sempre foi algo mais complicado. Na pós, não. A gente tem uma liberdade maior. E aí eu proponho, inicialmente, uma disciplina para pós, começo a trabalhar com 2 colegas, a Juliana, que é minha parceira até hoje, que foi colaboradora na organização desse livro, está sempre presente comigo nos trabalhos, agora mesmo a gente está numa frente nova, bem legal, e ela lá novamente, é psicóloga, não é professora de ciências, mas trabalha essas questões da inclusão a partir da psicologia. E a Renata Razuki, né, que trabalhava com educação de surdos, era professora aqui junto com a gente, foi nossa aluna, foi minha aluna na graduação e depois na pós.
Mas aí se transfere para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, por questões familiares. Ficamos eu e a Juliana trabalhando na pós-graduação, uma disciplina de ensino de ciências na escola inclusiva. Aí chegou uma hora e falou, opa, peraí, gente, vamos discutir isso também na graduação. Por quê? Porque a gente trabalhava muito na perspectiva de falar assim, olha, vocês, professores da educação básica, em função da LDB, de toda a lei de inclusão e por aí afora, vocês vão ter professores, alunos de inclusão. Né? Isso falando para os licenciando para os professores. Só que isso era uma verdade naquele momento. Eu lembro de uma aluna que falou, mas, professor, eu sou professora da educação básica, né? E eu tenho isso em praticamente toda a minha sala de aula. Sempre tem algum aluno surdo, cego, com transtorno do espectro autista, TDAH e por aí afora. Então, essa realidade, naquele momento, era uma realidade da educação básica. Mas esses alunos da educação básica, muitos deles chegaram na universidade, e aí hoje eles são meus alunos. Então, essa questão de discutir inclusão, inicialmente ela foi feita na perspectiva de teses, dissertações, de disciplina na pós, de disciplina na graduação, e aí hoje a gente já está vivendo um momento em que eu falo que daqui a pouco a gente não vai precisar mais ter disciplina sobre inclusão. A gente vai precisar que as nossas disciplinas na graduação sejam realmente inclusivas. Porque esses alunos são nossos alunos hoje. Então, o nosso licenciando, ele vai aprender sobre inclusão convivendo com um colega dele que é cego. A gente já teve uma aluna cega no Instituto de Químicas, baixa visão, né? Legalmente cega, é uma história longa. Eu já tive alunos com DEPAC, que antes eu nem sabia o que era. Aí um dia a gente conversando sobre inclusão, eu falei, não, tem inclusão, aluna, não tem, não tem. Ela abriu a boca a chorar, porque eu tenho DEPAC, o que é DEPAC? Distúrbio do processamento auditivo central. E eu não sou incluído, os professores não respeitam isso. Aí, opa, peraí, aqui na minha sala de aula tem aluno da inclusão, né? Transtorno do espectro autista, eu já falei, muitos, cada vez mais. Né? A gente poderia, não a gente, mas alguém tem que até que estudar, porque tanto mais. Tem uma série de fatores. Primeiro, a questão de ter diagnóstico. Segundo, a gente tem uma escola que é mais inclusiva e menos excludente. Então, o aluno, que eu falei lá no início, que tem um problema de vista, se ele ganha um óculos, ele vai continuar estudando e vai chegar na universidade. Né? Então, o aluno com transtorno de espectro autista, se ele tem um atendimento adequado, ele vai continuar estudando e vai chegar na universidade. Então, essa questão da inclusão, a gente continua discutindo ainda porque há necessidade, mas não é algo que a gente está planejando para o futuro, é uma realidade nossa hoje na sala de aula. Isso, obrigada, professora, e de fato, na sua fala também fica reforçada essa importância das pesquisas, né? O quanto nós temos avançado nos nossos programas, a área de ensino de ciências, nas pesquisas que buscam compreender alternativas e, mais que isso, realizar intervenções, né? Então, você trouxe também na sua fala exemplos de pesquisas interventivas. E isso, de fato, eu vejo como um caminho também, né? Avançarmos nessas pesquisas que façam essa intervenção, que façam um estudo prático, que auxiliem, né? Façam essa intervenção entre a universidade e a escola. Vejo isso como uma grande alternativa também, né? Avançarmos nessa parceria, né? Isso, exato. Bom, mas eu vou disponibilizar a palavra aqui também, para ver se temos mais uma pergunta, professor. O Jonathan está colocando aí para nós. Então, a professora Tanise nos pergunta: acho interessante a forma como coloca em um dos seus textos que a aprendizagem deve passar pelo processo diverso de entrelaçar os sentidos e significados. Olha a perspectiva histórico-cultural aqui que nós temos no programa, professor. Eu já tinha falado, Vygotsky. Os sentidos, nesse caso, seria o toque com a mão em algo ou poderia ser outros, como audição, paladar? Obrigado, Tanise. Né? A professora Tanise contextualizou comigo aqui que ela está pensando no sujeito que é deficiente visual. Tá? Tá. E aí tem uma coisa que é muito legal
e ontem mesmo na disciplina de graduação, né, que eu comentei, a gente estava conversando. Essa questão de tornar acessível para o aluno com deficiência visual, muitas vezes a gente faz muito endereçado, e eu lembro que lá no início do meu trabalho a gente tinha muito essa perspectiva, mas com o tempo a gente foi percebendo que quando eu facilito para um aluno, porque ele é deficiente visual, eu às vezes produzo um recurso, e eu sempre tenho aqui na minha mesa algumas coisas, né? E aí esse recurso que eu pensei para o aluno com deficiência visual pegar, apalpar, sentir, entender que a estrutura da água, né, esse aqui é o modelo que representa, então eu tenho uma bolinha maior que representa o átomo de oxigênio, que ela é até convencionada como sendo vermelha, mas como cego eu não sei, tem uma menor. Como cego eu poderia ter uma textura diferente para diferenciar de outros e por aí fora. Aí um outro aluno que enxerga, mas que não tinha entendido, porque eu desenhei no quadro, e o meu desenho não é lá uma grande obra de arte, e as pessoas às vezes não conseguem abstrair, a partir daqui do modelo, o aluno fala, agora eu entendi, né? Então, Vygotsky traz que a gente aprende por diferentes vias, né? A visão é uma via muito importante, tanto é que eu citei lá o menino sem óculos, talvez muitos dos que estão aí, né? Para mim, se eu tiro o óculos, eu ainda consigo lidar bem aqui com as coisas, mas um texto ou outro eu já vou ter mais dificuldade, e aí o óculos é o meu recurso de acessibilidade, né? Então, Vygotsky fala dessas diferentes vias. A gente pode aprender de outras formas, né? Para uma pessoa surda, por exemplo, um livro com imagens é muito interessante, mais interessante que um texto só com palavras. Por quê? Porque o surdo, o português que está no texto aqui, muitas vezes não é a primeira língua dele. A primeira língua é a Libras. Eu estou fazendo com a mão aqui como se eu soubesse Libras, né? Só para mostrar que usa a mão. Provavelmente tem quem saiba Libras aqui, poderia ter sido até intérprete, né, da minha fala. Então, para esse aluno surdo, as imagens trazem informações que ele não consegue extrair do texto, né? Então, viabilizar outras formas de acesso à informação facilita, às vezes, para alguns, que a gente direcionou a fala para eles, mas facilita para outros também que, às vezes, eu nem me toquei. Então, quando eu produzo um material didático pensando num aluno específico por causa de alguma deficiência, com certeza esse material vai servir também para outros alunos, porque ele vai acessar outras vias de informações, outras vias de sentidos e por aí afora, né? Então, é a gente pensar no ensino que seja mais, literalmente, mais acessível por diferentes formas. Isso. Obrigada. A Tanise está concordando aqui, ela está na minha frente, então, agradecendo também a resposta. Temos outra pergunta da professora Wanda, que também está conosco aqui no auditório. Pelas leituras feitas, podemos perceber muitos avanços do ser humano no sentido de incluir as pessoas com deficiência na sociedade, na escola, e ainda temos muito a progredir. Acredito que a maioria das escolas, assim como a minha, está no processo de integração, caminhando em direção à inclusão. Será que não deveríamos trabalhar mais com os alunos sem deficiência, no sentido desses compreenderem, aceitarem e incluírem os colegas com deficiência em seus grupos de trabalho? Ok, ótima pergunta também. Muito obrigado pela oportunidade. Eu tenho um aluno do doutorado, o Heraldo, que o trabalho de dissertação dele, também que eu orientei o mestrado dele, ele trabalhou exatamente nessa perspectiva da socialização, né? De como é que a turma, como é que se lida com os alunos para que a gente chegue no que a gente busca, que é essa escola inclusiva, essa escola para todos, e não uma integração. Porque eu tenho uns alunos separados na sala de aula, isso é muito comum de acontecer com os surdos, né? Ficarem num canto, o intérprete ali no canto, e o resto da aula acontecendo. Isso não é muito eficiente. No processo de produção de material didático, por exemplo, eu citei aquele capítulo de livro, uma questão que a gente coloca é
levar os alunos a contribuírem nesse processo de inclusão. Então, se eu quero ensinar geometria molecular e eu não tenho um modelo desse, eu posso pensar, a gente poderia fazer modelo com algum material, quem sabe? Quem tem alguma ideia? Né? Aí levanta um aluno e fala, professor, eu sei fazer biscuit. Né? Minha mãe faz coisa de biscuit, eu aprendi a fazer. A gente poderia fazer isso de biscuit, não é? Boa ideia. Então, vamos fazer o seguinte, a Mariazinha vai trazer um material na próxima aula, eu vou ver com ela, ajudo, compro, e a gente vai fazer na aula aqui uma atividade em que cada grupo vai produzir algumas moléculas diferentes que a gente está estudando, usando biscuit. E aí a gente vai ter um material que é acessível para o Joãozinho que não enxerga o que eu desenho no quadro. Então, eu envolvo os alunos e produzo com eles esses materiais. Isso tem um papel transformador muito grande. Primeiro, que dessobrecarrega o professor de ter que produzir tudo. A gente não vai dar conta. Eu tenho que dar uma aula sobre geometria amanhã, então eu tenho que chegar em casa depois da minha aula à noite e produzir os materiais de biscuit para amanhã cedo usar com os alunos. Não sei se eu vou dar conta. Provavelmente não vai dar conta, né? O professor não dá conta de tudo. Mas se ele socializa essa produção de material com os alunos, quando eles estiverem produzindo os materiais, eles vão entender melhor a geometria. Eles vão tornar aquilo que está sendo discutido de forma teórica na sala de aula em concreto. Pode ser que algum aluno ou algum grupo leve um material que está errado, equivocado. Ele fez a molécula de água, mas ele fez ela linear. Né? E aí o professor fala, olha, a sua representação da molécula de água não está boa, porque talvez você tenha olhado a imagem numa perspectiva que não favoreceu. E aí, a gente tem que refazer, porque do jeito que você representou, não é legal. Se ele discute isso, esse aluno vai aprender melhor, os outros vão aprender melhor, e o Joãozinho, que é o meu aluno cego, vai falar, professor, agora que eu entendi o que o senhor falou de ângulo. É porque isso aqui, se eu ponho uma linha aqui e aqui, igual o senhor falou, eu vou ver que forma um ângulo. Eu não tinha entendido quando o senhor desenhou no quadro e tentou me explicar. Agora eu entendi. E um aluno que também viu aquele negócio lá no quadro, a hora que fala, agora eu entendi. Então, esse processo de construção de material, de inclusão, ele tem que ser um processo de toda a escola. Não tem como ser um professor inclusivo numa turma que não é inclusiva. Não tem como ser um professor inclusivo numa escola que não é inclusiva. Porque isso acontece, infelizmente, algumas vezes. Você quer fazer, mas o sistema não te ajuda, não te permite, não te dá condições para. Então, a inclusão ela tem que ser um processo coletivo. Só assim que ela vai ser eficiente, ou mais eficiente. Isso, mais uma vez, né, o protagonismo do professor, né? O professor como o intermediador, né, nesses processos, isso, de fato, é muito importante, né, ter essa atenção, e aí, como a professora Wanda nos trouxe na pergunta, né, de integrar todos, e aí o exemplo que o professor Gerson traz é importantíssimo, né? Como o professor pode, a partir de ferramentas, né, fazer com que todos os alunos se envolvam nesse processo. Temos mais uma pergunta aqui da Johnny. Então, compreendo que a educação inclusiva deve ser acolhedora, sendo importante a socialização para o desenvolvimento do aluno. Porém, acredito que não deve se limitar a esse propósito, pois a aprendizagem escolar deve ir além da busca da construção do conhecimento científico. Continua, né? Processos cheios de desafios, em que o papel do professor como organizador dessa aprendizagem é fundamental. E aí a pergunta, quais ações que uma gestão escolar deve priorizar para que a educação inclusiva vá além deste acolhimento? O acolhimento, ele é a primeira etapa necessária, básica, fundamental, mas não pode parar por aí. Né? Acolher, receber, respeitar
é princípio básico, mas não pode ser só acolher e deixar na sala como um coitadinho. Ah, ele é tão coisa. Os alunos cuidam dele, levam ele, não sei. Não é só isso. É como é que a gente faz para que a escola dê a ele condições de aprender. Né? A gente tem que entender que o nosso papel como professor é ensinar, né? É formar cidadãos. Então, eu tenho que proporcionar essa condição a todos os alunos. Acolher, a gente falou sobre isso, né? A turma acolher, respeitar, considerar as necessidades é fundamental, mas eu tenho que passar disso. Eu tenho que acolher e ensinar, eu tenho que acolher e dar condições para aprender. Essa questão do acolhimento, eu me lembro de uma história que eu ouvi numa mesa redonda no Pará uma vez. Uma professora que estava na mesa comigo, professora da secretaria, diretora da secretaria de educação lá, da questão de inclusão, ela contou a história de um menino, né, de uma família, como é que eu vou dizer, abastada, que chegou na idade escolar, mas ele tinha uma doença óssea muito séria, que eu não me lembro o nome, é claro, né? Então, ele praticamente não podia ficar em pé. Os ossos dele eram muito frágeis, quebravam com muita facilidade. Então, ele era um cadeirante, muito inteligente, e a família foi buscar a escola. As escolas privadas ficaram, não, porque não tem elevador, que não tem o quê, e dispensaram porque a escola privada é uma empresa de ganhar dinheiro vendendo aula, né? É empresa. E a escola pública está na lei, ela é obrigada a aceitar. Em todo esse contexto, foi o menino para uma escola pública. E aí vem essa questão do acolhimento. A primeira coisa que fizeram foi a diretora, a professora, essa pessoa, ir na sala de aula e falar, olha, a gente vai receber um aluno aqui na próxima semana que é cadeirante, porque ele tem uma doença que torna os ossos dele muito frágeis. E aí, ele não pode andar, ele não pode correr como vocês. E a gente tem que aceitá-lo. Ele é muito inteligente e ele vai aprender igual a vocês, mas ele tem essas limitações. Foi o menino para a escola, processo de inclusão ali, né, sendo trabalhado, supervisionado, acontecendo tranquilamente. E aí chegou na época em que tinha a gincana da escola, que acontecia todo ano. E uma das regras da gincana era que todos os alunos da turma tinham que participar da equipe da turma. Era a regra básica, né? Numa perspectiva de inclusão, provavelmente, não tinha como ficar alguém de fora. E aí gerou-se um problema, porque era uma gincana muito esportiva. Jogo de vôlei, jogo de futebol, jogo disso, coisa daquilo, né? E aí, como é que... Vou chamar de Joãozinho de novo, eu gosto do Joãozinho, né? Como é que o Joãozinho vai participar se o Joãozinho não pode jogar nada, né, desses jogos, desses que estavam lá na carta? Aí a turma discute daqui e dali e resolveram. O Joãozinho foi ser o animador da torcida. Na sua cadeira de rodas, ele que agitava, que fazia as coisas, participou e se envolveu. Então, o acolhimento é importante, necessário, e para ir além disso, a gente tem que buscar formas de tornar possível que todos aprendam, que todos participem. Não é tão óbvio, às vezes a gente fala, caramba, como é que eu faço isso? Às vezes o melhor é abrir para a turma, né, negociar, dialogar, porque a gente não vai dar conta de todas as soluções, mas de repente vem da própria turma soluções que são muito interessantes. Com certeza. Obrigada, professor. Mais uma resposta. Temos várias perguntas ainda, mas em função do tempo e a organização aqui, a professora Eliane auxiliando, então a gente vai limitar para mais 2 perguntas, tá, professor? Sendo uma que está disposta aí já, e depois a professora Rosângela, que está aqui conosco também, vai dialogar conosco com mais uma pergunta, tá? E aí, com isso, encerramos as perguntas. Então, temos aqui a pergunta da Sueli. Quais os maiores desafios hoje para tornar a escola inclusiva? Ok, Sueli, obrigado. Eu vou falar um pouquinho mais, mas eu acho que eu já respondi a sua pergunta. Para mim, o maior desafio é o desafio da mudança de concepção, da mudança de atitude. É fazer com que as pessoas que entendam que a inclusão é um direito
né, de quem está sendo incluído, um dever do Estado, já falei sobre isso, e algo que vai melhorar para todo mundo. Uma escola inclusiva é uma escola que forma seus alunos, né, que forma cidadãos mais conscientes da necessidade e da importância da inclusão. Então, quando uma escola se torna inclusiva, ela aceita as diferenças, todos aprendem, todos ganham com isso. Então, para mim, o maior desafio é esse, é entender essa necessidade, é respeitar isso. A partir daí, como professor, a gente vai buscar mecanismos e estratégias para. É isso que a gente faz o tempo inteiro como professor. Como professor, quando a gente chega numa sala de aula, não estou falando de inclusão, sala de aula comum, e aí eu ensino e eu vejo que alguns não aprenderam, eu falo, como é que eu mudo isso? Como é que eu abordo isso de uma forma diferente, para que eu não tenha no final uma prova em que alguns tiram notas boas e a maioria tira nota ruim. Então, o desafio é reconhecer que eu, como professor, preciso mudar minhas estratégias, eu, como professor, preciso fazer de forma diferente, e eu, como professor, estar disposto a, de repente, ter que chegar em casa à noite e ainda produzir um material didático diferenciado, porque eu vou dar aula numa turma amanhã, e se eu não fizer isso, eu sei que não funciona bem. Então, o desafio é reconhecer e trabalhar para a inclusão. Ok, obrigada. Novamente, a questão do humano, né, do sujeito. Lembro muito que o senhor falava também na sua apresentação, né, se essa fala não vai mover quem está ouvindo, se quem ouve não acredita na inclusão, né, muito pouco irá desenvolver. Então, novamente, a questão do que nós acreditamos, do que é o nosso papel como professor, né? Acho que, novamente, essa questão humana, formativa, necessária, né? Exato. E aí, a professora Rosângela, queres fazer mais uma pergunta? Acho que vem para cá, e o professor... Uhum. Não vai aparecer. Entendi. Eu tinha que podia ficar ali por isso. Aqui. Bom dia, professor. Queria fazer uma pergunta da plateia para ver quantas... Bom dia, Rosângela. Tudo bem com você? Tudo bem, professor Dr. Gerson? Estamos muito felizes aqui com a sua presença. Sempre um momento muito grande, de grandes aprendizados, né? A gente fica muito feliz e todos aqui estamos bem atenciosos à sua fala. Então, eu sou a professora Rosângela, conforme eu disse, e eu lembro do seu primeiro o senhor deu um mini curso na Unijuí. Foi um ano antes que encerrou os cursos lá, o senhor fez um mini curso que era sobre educação inclusiva. No EDEC. Isso, no EDEC, é o último EDEC que teve na Unijuí, eu participei do seu mini curso, e ao senhor apresentar a sua fala aqui, eu também fiquei rememorando também. E aí eu queria, então, né, eu sei que o tempo é curto, lhe perguntar no sentido, assim, os limites e as possibilidades, pensando desde aquela época até agora, entendendo que para termos a inclusão não quer dizer igualdade, sim equidade, né? E aí pensando nas diferentes estratégias avaliativas, na avaliação interna, né? E aí também pensando nas estratégias da avaliação externa, que é a avaliação de larga escala. Como esses alunos com essas dificuldades, os alunos com deficiência, digamos, o que o senhor tem visto assim na sua caminhada de pesquisa em relação a esse tempo, né? Quais os limites e as possibilidades, pensando nas diferentes estratégias avaliativas desenvolvidas, né? Pensando na avaliação da aprendizagem e avaliação interna, e também em relação à avaliação externa, digamos, né, enfrentadas por estes alunos com deficiência, inclusive, né, pensando que não existe ensino sem avaliação e nem avaliação e ensino, né? Então, né, o que o senhor vê, então, aí de limites e possibilidades? Possibilidades, a gente sempre quer ter o desafio que a gente vai dando conta, mas né, o senhor que é um estudante mais profundo, né, sobre esse tema. E muito obrigada mais uma vez aí por ter a oportunidade, né, de fazer a pergunta também. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Essa questão do tempo, né? O EDEC lá da Unijuí já está para quase 10 anos isso, né? Tem bastante tempo. E é interessante porque de lá para cá
e um pouco antes disso, eu já percebo muita diferença. Quando eu perguntava, e eu fazia isso com muita frequência antes, ia fazer uma palestra, assim, falava, quem acha que os alunos com alguma deficiência ou com necessidades especiais, né, esse termo foi usado há muito tempo, devem ir para a escola comum? A maioria entendia que não. A maioria entendia que tinha que ir para a escola especial porque a escola comum não estava preparada. Isso já não é a nossa realidade hoje. Se a gente perguntasse isso e pedisse para as pessoas levantarem a mão, a grande maioria vai entender que elas têm que ir para a escola comum, porque é lá que acontece a inclusão. A gente falou sobre isso aqui, né? Essa questão dos desafios e possibilidades, e aí eu dei o exemplo lá do livro que eu e o Douglas organizamos, que tem isso no título, né? Pessoas com deficiência no ensino superior. Os desafios, eles são impostos no dia a dia. Você tem uma escola que tem 3 andares e não tem elevador e funciona muito bem. O desafio vai aparecer o dia que chegar um aluno cadeirante. Antes disso, não havia problema. Né? Antes disso, estava tudo bem, todo mundo subia e descia a escada. Alguém com baixa mobilidade demorava um tempinho maior para subir ou para descer, mas fazia isso. O dia que chega um cadeirante, vira um problema. Aí você tem o desafio de contornar isso. E as possibilidades a gente vai encontrar como resposta a esses desafios. Quando nos impõe, né, um problema, um desafio, como é que a gente resolve isso? Né? Essa questão que eu falo do cadeirante foi algo que eu vivenciei lá na UFMG ainda, como professor lá. A gente tinha uma ex-aluna, né, que fez mestrado e doutorado, e nesse período do mestrado e doutorado, fora do Brasil, inclusive, ela descobriu que tinha esclerose múltipla. E aí vai perdendo a mobilidade até virar uma cadeirante. E ela volta para o Brasil, vai trabalhar como pesquisadora, consegue uma bolsa de pesquisa na UFMG, num laboratório da área que ela tinha se formado, na química inorgânica. E os laboratórios de pesquisa na estrutura do prédio eram todos no 2º andar. No 1º andar, os laboratórios de ensino, administrativo, sala de professor. No 2º andar, laboratório de pesquisa. E aí tinha que subir escada todos os dias. E aí virou uma angústia para o instituto, porque precisavam de 2, 3 pessoas para carregar ela na cadeira e levar para o 2º andar, e depois para carregar e levar para o térreo. A entrada do prédio tinha um degrau que era assim, mais de 50 centímetros. Então, o primeiro desafio era quando ela chegava na porta do prédio. Aí tinha que subir esse degrau e depois subir para o 2º andar. Né? Esse primeiro desafio, o pai dela resolveu de uma forma simples. Num final de semana, ele foi para lá com o carro dele, areia, cimento, e fez uma rampa na entrada do prédio. Porque numa instituição pública, a morosidade é muito grande. Então, o desafio colocado pela chegada da Tânia, né, o primeiro desafio foi muito, muito simples, entre aspas. O pai dela foi lá e resolveu, fez uma rampa. O segundo desafio era subi-la para o 2º andar. Aí, nesse desafio, eu tive uma participação muito especial, porque, como eu disse, precisavam de 4 pessoas para carregar a cadeira e levar ela para cima. 4 pessoas carregando, cada uma leva de um jeito. Era um tormento, porque ela ficava muito assustada, com medo de cair. E aí ela falava de uma forma que não era muito delicada e as pessoas não gostavam. Então, chegou uma hora que ninguém queria ajudar a subir a Tânia, porque era desconfortável para todo mundo, era desconfortável para ela e para as pessoas que ajudavam. Um dia me pararam e falaram, você pode ajudar? Eu falei, posso, mas eu não preciso de ajuda, eu faço isso sozinho. Como? Cadeira de rodas, tem a roda de trás grande para você facilitar subir e descer degrau. E aí eu comecei a fazer isso com ela e a gente se tornou amigo. Por que eu sabia fazer isso? Porque eu tive 3 primos que tiveram uma outra doença degenerativa, distrofia muscular progressiva, e eles ficaram cadeirantes. E eu morei com eles 2 anos, como adolescente, e eles também, e aí eu aprendi a empurrar a cadeira de rodas. A gente brincava de apostar corrida com eles na cadeira de rodas, né? A gente era menino, jovem, encarava as coisas com muita naturalidade.
E aí eu aprendi como é que se manipulava uma cadeira de roda de forma mais confortável para o cadeirante, né? Aí vem uma questão que eu já tinha falado aqui, que é da vivência. Então, uma escola inclusiva proporciona essa vivência. Eu tive como primo, mas com certeza muitos colegas dos meus primos também aprenderam a empurrar a cadeira de rodas. E aí, quando eu me deparei com o problema, eu possibilitei uma solução paliativa. Muito tempo depois, eu acho que a Tânia já nem estava mais lá no prédio, se construiu um elevador. Então, voltando à pergunta, né, os desafios são impostos pelas necessidades, né? E a gente vai encontrar as respostas a essas necessidades, né? É assim que a gente aprende. Então, a escola ser inclusiva ensina como é que a gente faz inclusão. É a partir da vivência com o aluno cego que eu vou entender um pouco sobre Braille, que eu vou entender um pouco dessas limitações. É a partir da vivência com o aluno surdo que eu vou ter uma intérprete que, de repente, eu posso aprender um pouco de Libras. Então, a escola ser inclusiva é um grande passo para tornar a sociedade inclusiva, né? É a partir desses desafios que a gente cria novas possibilidades. Isso, muito obrigada, professor Gerson. Professora Rosângela aqui está sinalizando, agradecendo a resposta também. E que rica manhã que tivemos, né? Uma grande aula o senhor nos presenteou aqui no programa de pós-graduação em ensino de ciências. Então, em nome de todo o programa, em nome da professora Eliane, que está coordenando a disciplina de tópicos especiais nesse semestre, queremos agradecê-lo, né, por estar compartilhando seus conhecimentos conosco. A professora Sinara, que também é professora do nosso programa, mas está no campus Erechim, nos indica que é uma boa oportunidade de aprender e refletir sobre nossa atuação como professores. A professora Sinara também é colega da área de ensino de química, né? A Viviane, parabéns pela excelente fala. Então, temos alguns retornos também, né? Aqui o pessoal também está sinalizando, agradecendo. Então, gratidão, tá, professora? Eu que agradeço. Tenhamos sempre esse seu otimismo, né? A sua esperança e que possamos sempre acreditar nesse professor humano, né? Nos tornarmos cada vez mais humanos e sensíveis a essas diferenças, sensíveis à questão da inclusão, né? Que tenhamos, de fato, uma educação para todos. Com Essa certeza. é a defesa também e a bandeira que nós também defendemos. Tá? Essa é a nossa luta. Com certeza. Para o senhor, então, até breve. Nos vemos no EDEC. Com né? certeza. E muito obrigada. Eu que agradeço. Um abraço e bom dia para todos vocês aí. Obrigada.